E chegou a hora daquele quadrinho aqui no canal onde a gente vê onde foi parar alguns atores e atrizes que um dia já fizeram parte do topo ali de Hollywood, já foram protagonistas de vários filmes e hoje em dia tem uns que sumiram de vez e outros que de vez em quando você ainda vê uma participaçãozinha em uma série de TV, mas definitivamente o sucesso deles já não é mais o mesmo. You have to let me see my son. He's in great danger. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Então vamos falar dessa galera que tá meio sumida aí dos filmes, dos grandes papéis de Hollywood aí, pelo menos dos últimos anos. Bem, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, que sempre tem novidades aqui sobre o canal, novidades sobre cinema e também séries de TV. E vamos começar com Jaden Smith. Jaden Smith, não tem como não falar que é o filho do Will Smith, que também o Will Smith já não faz tanto filme assim hoje em dia como ele já fez lá na época do Eu Sou a Lenda, do Eu Robô. Hoje em dia ele faz uma coisa aqui, outra ali, mas o Jaden Smith desde 2013, ou seja, 5 anos, ele já não faz nada em Hollywood, no cinema mesmo. Ele já fez alguns filmes bem legais, como A Procura da Felicidade com o pai dele, O Dia em que a Terra Parou com Keanu Reeves, Karate Kid com Jackie Chan. E em 2013 ele fez mais um papel do lado do pai dele, que é aquele Depois da Terra. Quem dirigiu esse filme foi o M. Night Shyamalan, e esse filme foi um fracasso, ele foi destruído pela crítica, o público também não gostou. E aí o próprio Will Smith, em uma entrevista, disse que se arrependeu um pouco de ter envolvido o filho dele, o Jaden, nesse projeto, porque era um projeto arriscado e tal, e acabou saindo pior, muito pior do que eles poderiam imaginar. E aí é claro que o Jaden, com todas as críticas negativas, inclusive ele ganhou prêmio de pior ator por conta desse filme, acho que o menino ficou meio traumatizado e deu uma pausa na carreira de ator e foi investir mais na sua carreira como músico, como rapper. Inclusive no ano passado, em 2017, ele lançou o seu primeiro álbum. Ele participou em 2016 de uma série da Netflix muito legal chamada The Get Down, mas ao que tudo indica, no ano que vem, em 2019, ele vai voltar a pegar alguns papéis lá em Hollywood e quem sabe esse período aí de pausa, nos últimos 5 anos tenha sido bom, para ele amadurecer a carreira como ator e agora ele engate de vez. Esse é o Jaden Smith há uns anos atrás e como ele tá nos dias atuais. O número 2 também é um cara bastante conhecido, eu tô falando do Taylor Lautner. Não sei se vocês têm reparado aí, mas nos últimos 3 anos o cara quase não tem feito filme. Muito provavelmente você deve lembrar da participação dele naquele filme do Adam Sandler, Os Seis Ridículos, que é um filme bem fraco. Mas tirando esse filme e uma participação naquela série Scream Queens, nos últimos anos ele não tem feito quase nada. O Taylor, ele começou também, como garoto, nessa área da atuação. Ele fez filmes como aquele Shark Boy Lava Girl, lembra? Ele tava bem molequinho mesmo, fez alguns outros filmes infantis, fez aquele 12 é Demais, alguns filmes de comédia e tal, até ingressar ali como Jacob, o lobisomem famoso, querido aí pelas fãs de Crepúsculo. O Taylor não soube muito bem administrar sua carreira. Por exemplo, o Robert Pattinson e a Kristen Stewart, eles resolveram fazer uns filmes de menor orçamento, mais independentes, que foram aí de certa forma aclamados pela crítica. Aquela coisa de eles atuam muito mal, mudou bastante nos últimos anos. O Robert Pattinson tem feito filmes muito bons, inclusive recentemente, e o Taylor, ele não teve essa mesma coisa. Ele foi ali para os blockbusters, inclusive ele fez um filme de ação uns anos atrás chamado Sem Saída, e esse filme custou, uns 40 milhões de dólares, sendo que 5 milhões de dólares foi só pro ator, só pro Taylor, e que é um valor assim razoavelmente bom. E o filme foi um fracasso de bilheteria, de público, a crítica massacrou.
E aí os estúdios pararam de acreditar no potencial do ator, porque querendo ou não, os estúdios vinculam a imagem do ator com o fracasso de um filme, sim, por mais que a gente saiba que não é só culpa do ator, também pode ser culpa do ator. Como se não bastasse o fracasso desse tipo de filme que ele estrelou, ele e os agentes dele estavam ainda assim pedindo um cachê de cerca de 7, 8 milhões de dólares por filme. Inclusive eles iam fazer uma adaptação de Davi e Golias, e o moleque pediu lá, sei lá, 8 milhões de dólares, os estúdios ficaram com medo, recuaram o projeto, não aconteceu, e depois disso o cara acabou não fazendo muita coisa e acabou parando em filme do Adam Sandler. Esse é o Taylor Lautner lá na época de Crepúsculo e como ele tá atualmente. Hello? Nathan, I've got something you need to see. E a número 3 é uma atriz que fez muito sucesso e bastante filme aí, principalmente no início dos anos 2000. Eu tô falando da Eva Mendes, uma atriz lindíssima, talentosa, fez vários filmes aí de comédia romântica, passando por filmes de ação, aventura, fez aquele hit O Conselheiro Amoroso com Will Smith, fez Mais Velozes e Furiosos, fez Motoqueiro Fantasma. Aí lá em 2012 ela fez um filme chamado Um Lugar Onde Tudo Termina, com Ryan Gosling. Esse filme é um filme legal, inclusive. E de lá pra cá, a Eva Mendes sumiu. Ela fez uma coisinha ou outra ali, mas como protagonista em grandes filmes, basicamente ela não apareceu. Isso tem um motivo, isso é mais por escolha dela mesma. Ela é casada atualmente com Ryan Gosling desde 2011, eles estão juntos, eles se conheceram ali e começaram esse relacionamento nas gravações de Um Lugar Onde Tudo Termina. Atualmente o casal tem 2 filhinhas e a Eva Mendes hoje em dia se dedica às 2 filhas, à vida em família, e ela não faz só isso não, ela é empresária também, ela tem a sua própria marca de cosméticos. Ela não disse que se aposentou nem nada, mas ela deve voltar ainda em breve para fazer filmes menores. Ela até deu uma declaração falando que está cansada de fazer filmes onde tem que colocar muita maquiagem e se empiriquitar toda. Ela quer uns filmes mais de baixo orçamento mesmo. O marido dela, por outro lado, o Ryan Gosling, tá cada dia mais em alta em Hollywood, é um filme de sucesso atrás do outro, fez La La Land, fez recentemente O Primeiro Homem, muito provavelmente vai ser indicado para o Oscar como melhor ator de novo. Então o que resta pra gente é esperar esse tempo em família aí da Eva Mendes, mas em breve ela deve voltar. Essa aí é a Eva Mendes lá no início dos anos 2000 e como ela tá hoje em dia. We'll have some questions. E a número 4 também é uma atriz que fez muito sucesso aí nos anos 2000, principalmente em Transformers. Eu tô falando da Megan Fox. Você provavelmente conhece a Megan Fox, que já foi por muitos anos aí considerada uma das atrizes mais bonitas aí de Hollywood, né? Fez lá o primeiro Transformers em 2007, depois fez a continuação, fez um filme ou outro aí nos intervalos e um pouco depois. Mais recentemente, em 2016, o último filme relevante dela foi Tartarugas Ninjas 2, mas de lá pra cá ela tá mais afastada aí dos holofotes de Hollywood. Porém, em breve, mais provavelmente em 2019, ela volta em um filme com James Franco, que ele também vai dirigir e atuar nesse filme. Talvez o papel mais relevante, digamos assim, dela nos últimos 2 ou 3 anos tenha sido em uma série chamada New Girl, em que ela substituiu a atriz Zooey Deschanel, que estava grávida, e ela participou aí de 2 temporadas, se eu não me engano. E pra quem não sabe, a Megan Fox é casada desde 2010 com também ator Brian Austin Green, e eles têm 3 filhos juntos. E muito se diz que muita gente às vezes dá uma afastada ali da Megan Fox, não quer convidar ela para fazer filme, porque eu não sei se vocês se lembram, né? Ela fez os 2 Transformers, brigou com o diretor dos filmes, o Michael Bay, e o Michael Bay depois declarou que ela é uma atriz que não leva o trabalho a sério, que nas gravações, né, ficava ali mexendo no celular, não tinha foco. As críticas em geral, né, não a consideram uma boa atriz. Então, muitas vezes, por conta desse talento limitado para muita gente, ela não consegue emplacar aí tantos sucessos mais. E essa é a Megan Fox lá mais pro início dos anos 2000 e como ela tá hoje em dia.
O número 5 da lista de hoje é um ator que também começou muito jovem, lá nos anos 90, bem no iniciozinho ele fez aí vários filmes de sucesso. Eu tô falando do Edward Furlong. Esse aqui sumiu com força hoje em dia. Ele lá em 91 fez Exterminador do Futuro 2, depois fez Cemitério Maldito 2, fez também Detroit, Cidade do Rock, fez a Outra História Americana. Aí agora você me pergunta, mas Lucas, se o menino fez tanto sucesso lá na década de 90, fez tanto filme que, né, teve sucesso, por que ele não continuou aí até hoje em dia? Bem, simplesmente porque, principalmente ali no início dos anos 2000, o Edward Furlong se envolveu com muita coisa, né? Se tornou dependente químico, alcoólico. Ele acabou sendo preso várias vezes, inclusive uma das prisões dele, uma das últimas prisões, foi por conta de que a namorada dele acusou ele de agressão doméstica. E ele, inclusive, no início dos anos 2000, perdeu vários papéis por conta da má repercussão do ator na mídia. Aparecia muitas notícias dele ali no início dos anos 2000. O Edward Furlong foi preso. Para vocês terem uma ideia do prejuízo do cara, ele ia reprisar o papel de John Connor em Um Exterminador do Futuro 3. Ele era um dos candidatos a ser o Peter Parker, juntamente com Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, no filme do Sam Raimi, mas por conta aí de todos esses problemas que impactaram negativamente a vida pessoal dele, inclusive ele foi parar em clínica de reabilitação algumas vezes, o cara não conseguiu manter o sucesso. Hoje em dia ele faz participação em filmes aí de baixíssimo orçamento, filmes B mesmo, que acaba indo direto para DVD, e esse aí é o Edward Furlong lá nos anos 90 e como ele tá atualmente. E a número 6 é uma atriz que já fez muito marmanjo babá aí, principalmente lá na década de 90. Eu tô falando da Demi Moore, você provavelmente conhece ela. Mais uma vez, lá na década de 90 ela fez muita coisa relevante, tipo Ghost, Do Outro Lado da Vida, Striptease, Até o Limite da Honra, fez aí no início dos anos 2000 aquele Pantera Detonando, e por incrível que pareça, esse filme foi um dos últimos grandes papéis da Demi Moore no cinema. Em 2015 ela fez um filme de faroeste com Kiefer Sutherland, mas foi um papel assim bem menor e tal, uma participação. E ela deu inclusive entrevistas falando sobre o porquê que ela não faz tanto filme mais assim. Ela falou que por conta da idade dela. Ela tá com 55 anos hoje, ela falou que achar papéis para mulheres com essa idade em Hollywood atualmente é muito difícil, porque Hollywood tem, né, os seus padrões, as suas limitações. A atriz também já teve os seus altos e baixos, né? Foi muito elogiada pela sua atuação em Ghost, Do Outro Lado da Vida. Depois, né, naquele filme Até o Limite da Honra, foi criticada. Inclusive, né, lá mais pro final dos anos 90, ela era uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Já foi casada com Bruce Willis, já namorou aí 6 anos com Ashton Kutcher. Recentemente participou aí de uma polêmica porque um cara foi encontrado morto dentro da piscina dela. Ela não estava nem em casa, estava viajando, mas foi uma polêmica danada. Mas para você ver o quanto é chato essa situação, né? Uma atriz que já foi tão bem paga e já participou de tantos filmes, por conta que a idade chegou, as oportunidades foram cada dia mais desaparecendo, infelizmente. Essa aí é a Demi Moore lá nos anos 90 e como ela tá nos dias atuais. A penúltima atriz da lista de hoje é a Gabourey Sidibe. Você deve conhecer ela principalmente por conta daquele filme de 2009, Preciosa, um filme que foi ali um dos mais aclamados pela crítica e pelas premiações daquele ano. Inclusive ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz, acabou perdendo para Sandra Bullock na premiação de 2010. E essa atriz, ela fez mais papéis aí em séries de TV. Ela participou de American Horror Story, ela fez alguns trabalhos de dublagem também para American Dad, para BoJack Horseman. O seu último papel de relevância no cinema mesmo foi em 2016 em um filme chamado Greensby, protagonizado pelo Sacha Baron Cohen, mas esse filme ele deu uma flopada tão grande que pouca gente até sabe
da existência dele. Depois disso, principalmente no cinema, Gabourey tem tido pouquíssimas oportunidades, muito provavelmente por conta de quê? Por conta do padrão hollywoodiano, e ela não segue esse padrão, então os papéis dela acabam sendo mais específicos mesmo, isso é uma pena. Mas, porém, todavia, contudo, ela tem participado de uma série de televisão desde 2015 chamada Empire. Essa aí é a Gabourey em 2009 e como ela tá nos dias atuais. Você pode até não ser fã de Harry Potter, não gostar, mas você tem que admitir que Harry Potter é uma das franquias mais influentes e mais famosas aí dos últimos, pelo menos, 20 anos. Não é à toa que até hoje a gente tem filme derivado aí de Harry Potter no cinema. E o oitavo é o Rupert Grint, o cara que interpretou o Ron Weasley da franquia original, da saga original de Harry Potter. O Rupert, infelizmente, ao contrário do Daniel Radcliffe, da Emma Watson, ele não conseguiu emplacar muito na sua carreira, não. O Daniel Radcliffe, por exemplo, ele optou por fazer filmes menores, mais independentes. Na maioria das vezes ele acaba sendo protagonista, sim, dos seus filmes. São filmes um pouco mais discretos, mas que também conseguem atingir um público, né? A Emma Watson também fez uns filmes menores, assim como também participou recentemente de blockbusters como o live action da Bela e a Fera. O Rupert Grint, depois do final da saga principal de Harry Potter, lá em 2011, ele fez foi umas participações especiais em um filme ou outro. Por exemplo, um dos últimos papéis de maior destaque dele foi um filme de 2013 chamado Charlie Countryman, em que o protagonista, inclusive, é o Shia LaBeouf. E de lá pra cá, ele não teve muito mais convites assim. Ele já declarou em algumas entrevistas que ele não lida muito bem com a fama, ele gosta mais do anonimato, talvez, né, não sei se isso é desculpa, ou se isso é uma maneira de dizer que ele tá bem do jeito que ele tá. De vez em quando faz um trabalho aqui, outro ali, mas ele gosta do anonimato dele, de curtir a vida, se bem que se ele sair na rua, muito provavelmente muita gente vai reconhecer o rosto dele. Esse aí é o Rupert Grint lá no início dos anos 2000 e como ele tá nos dias atuais. Bem, então é isso, galera, mais uma listinha de atores e atrizes que andam bem sumidos aí dos papéis principais que eles já tiveram um dia. Se você tem outras indicações de atores e atrizes que estão bem sumidos aí, que a gente não ouve muito falar, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante aqui para o Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.